Líderes do futuro, estamos de volta. Como é bom estarmos juntos nesta jornada onde você tem recebido as regras de ouro para uma liderança extraordinária. Você tem trilhado aí pelos caminhos desse mapa do sucesso de uma liderança incrível, poderosa, influente, acima da média, uma liderança transformadora. Certamente foi para isso que você nasceu, para viver uma vida de propósito, para liderar, para governar. E aqui, muito bom estarmos juntos. Eu quero fazer aqui uma recapitulação com você daquilo que nós já aprendemos até aqui. Tem acrescentado algo na sua vida? Tem podido contribuir com o seu desenvolvimento? Eu fico muito feliz. É essa realmente a nossa intenção aqui, poder entregar para você esse tesouro, não reter coisa alguma, mas dar tudo, todo esse conteúdo destravador, desbloqueador, para que a sua liderança deslanche de vez, decole de vez e você faça a diferença e tenha resultados na sua vida. Porque não adianta nada a gente entregar muito conteúdo, muita coisa, muita teoria aqui, muito conhecimento e isso aqui não fizer nenhum tipo de sentido para você. Tem que fazer sentido, tem que te dar resultado, tem que trazer retorno. E eu quero que isso aconteça na sua vida como aconteceu na minha ao longo desses mais de 15 anos trabalhando o tema liderança, desenvolvendo pessoas. E aí nós conversamos então na nossa primeira aula a respeito de autoliderança. Eu falei para você sobre a necessidade de gerenciar as suas decisões. Não adianta nada tomar boas decisões se você não acompanha o processo, se você não toma realmente atitudes e de fato exerce, faz aquilo que você decidiu fazer. É preciso gerenciar as emoções, é preciso gerenciar o tempo, gerenciar seus pensamentos, suas palavras, gerenciar suas ideias, seus relacionamentos, ok? Sua vida pessoal, o seu tempo. É muito importante que você se lidere. Falei dessas características, de líderes que conseguem se liderar. Não adianta nada você ser uma pessoa altamente qualificada, ter um QI muito elevado, mas você não consegue se controlar emocionalmente e ter bons relacionamentos. Na segunda aula, nós identificamos, daquele mergulho que nós fizemos, os perfis de liderança, e eu conversei muito com você a respeito de pelo menos 3 perfis predominantes. Eu falei para você a respeito daquele paizão protetor, passa a mão na cabeça, não gosta de conflito, não tem uma equipe de alta rotatividade, aquela pessoa que quer ficar bem com todo mundo, tem muitos pontos fortes, mas tem também os seus pontos fracos. E eu falei para você aqui como avançar para um outro nível, como fazer ajustes nesse perfil de liderança. Falei para você do outro ponto, Você tem um perfil paizão protetor, mas você tem também o rolo compressor, é aquele que é agressivo na liderança, extremamente pragmático, quer saber dos resultados, muitas vezes não está muito preocupado com o sentimento das pessoas, mas há também pontos positivos, que é alguém extremamente voltado para os resultados, quer que a coisa aconteça, quer que a coisa avance, tenha retorno. Muito bom. Falei também a respeito do perfil centralizador, o faz tudo. É o que bate o escanteio e corre para cabecear, é aquele também que é extremamente metódico, Não é muito sensível, muito centrado, muito reservado, não gosta de muita conversa, é muito focado no sistema, nas práticas, nas diretrizes da organização, da empresa. Enfim, falei a respeito desses 3 perfis, as diferenças e como você faz ajustes para que você cresça e para que você avance. E nós estamos aqui na nossa terceira aula, então, para falar hoje daquilo que eu considero que é um dos aspectos mais importantes da liderança. E eu fico muito à vontade para falar sobre isso aqui com você, porque essa é a minha jornada, essa é a minha caminhada, essa é a minha história. E é para isso que existem líderes. Se eu pudesse dizer para você, em cada esquina existe uma placa, um outdoor. E nesse outdoor está escrito assim, embora muitas pessoas não consigam ler, ou pelo menos não entendem, ou não querem entender. Está escrito assim: precisa-se de bons líderes. Por que precisa de bons líderes, Mateus? Qual o motivo? Qual a razão? Porque líderes existem para treinar pessoas, para formar outros líderes. E hoje eu quero dar para você, quero entregar para você esse tesouro aqui, essas regras de ouro aqui. Como formar outros líderes. Eu recebo constantemente na minha rede social, também por mensagens, e-mails, perguntas em treinamentos, em salas de aula, eu recebo direto as seguintes perguntas. O que eu faço para inspirar a minha equipe a desejar a liderança? E eu falo, não existe uma cartilha, uma regra só, absoluta a respeito disso.
Existe um processo, existem técnicas, existem aqui caminhos para isso. Ao longo desse tempo, desenvolvendo liderança, eu posso dizer para você que eu cheguei a algumas conclusões e tenho experimentado disso ao longo desses anos. E é isso que eu quero entregar para você aqui hoje. Ou seja, não é qualquer coisa, não é pouca coisa que eu vou entregar para você aqui hoje, tá? É muita coisa importante que você precisa para inspirar a sua equipe de liderança. Você também pode ser um capacitador de pessoas. Gente, para que líderes existem a não ser para motivar pessoas, inspirar pessoas, transformar vidas? Por quê? Para que líderes existem se não é para isso? Eu aprendi sempre que, pelo menos com um dos grandes escritores que eu acompanho e aprendo muito com ele sempre diz o seguinte: sucesso sem sucessor é fracasso. Outra frase também do Maxwell, ele diz o seguinte: se você chegou no topo sozinho, você fez alguma coisa de errado pelo caminho. Sabe por quê? Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não existe essa coisa de ter sucesso, ter prosperidade, ter desenvolvimento, ter retorno, ter resultados em qualquer área da vida, sem que outras pessoas estejam ao seu lado. Sempre você vai ter que contar com gente. Todo o ambiente, organização, empresa é uma coleção de pessoas. Agora, você precisa ser um capacitador de gente. O que é ser um capacitador de gente? É ser uma pessoa que desenvolve a mesma coisa que você faz, que você acredita em outras pessoas. É levá-las a fazer aquilo que nem elas próprias acreditam que seria possível ser feito. Gente, liderança não é uma questão de grande capacidade, habilidade, tudo isso pode ser desenvolvido, mas começa com uma transferência, não é um título, não é uma posição, é uma transferência. Ou seja, líderes precisam ser capazes de transferir para as pessoas que caminham com ele esse mesmo espírito. Liderança, como dizia um grande conferencista também, Myles Monroe, né? Ele dizia o seguinte, que liderança é um espírito, e eu confio plenamente nisso. Aliás, é isso que eu experimento. É uma transferência de coragem, de valentia, de atitude, né? De mentalidade, de persistência, visão, ou seja, tudo isso você dá para as pessoas no seu dia a dia. Agora, Mateus, tudo bem, eu entendo, eu preciso capacitar pessoas. As pessoas não querem assumir responsabilidades, as pessoas não querem fazer o que deve ser feito. Escuta uma coisa, você ensina aquilo que sabe, mas você transfere aquilo que você é. Escuta uma coisa, dificilmente você vai ver dentro de uma equipe pessoas desmotivadas, desencorajadas, quando elas têm um líder que acredita, que inspira, que incentiva e que desempenha o seu papel com caráter, com autoridade, com persistência, com paciência, principalmente. Dificilmente você vai ver. Pode acontecer? Pode. Toda equipe, embora tenha bons líderes, você pode ter uma pessoa ou outra que não queira responder, verdade. Mas geralmente acontece o seguinte, aonde se tem um líder, se tem uma equipe motivada, se tem uma grande equipe. Eu quero lembrar para você uma história aqui muito interessante, não sei quantos aqui já assistiram, incentivo que você assista, Arremesso Final. História do Chicago Bulls, né, o grande time do Chicago Bulls, do final ali da década de 90, o grande time do Michael Jordan, o maior jogador de basquete da história. E ele conta a história não só do Jordan, mas de outros grandes personagens dentro daquele timaço. Era o meu time de infância, o Chicago Bulls. O time já tinha ganhado 5 campeonatos e na temporada 97-98, era a última temporada daquele time, por isso que o técnico, né, o Phil Jackson, ele chamou aquela temporada de arremesso final. Mas aquela equipe era uma grande equipe. Ela não tinha só o Jordan, né, como um grande jogador. Ela tinha outros grandes jogadores também, né? Outros grandes jogadores. E é interessante, tinha Scott Pippen, Karl Malone, enfim, era um timaço, né? Então, um time espetacular. E aquele time, o que acontecia? Tinha o próprio Jordan, o técnico, que era fantástico, e aquele time não tinha só um líder. Aquele time tinha vários líderes. O Phil Jackson, que era o técnico, ele conseguiu arregimentar do lado dele uma grande equipe. Uma grande equipe. O Jordan era o líder, o Scott Pippen era o líder, os demais jogadores eram líderes. E aqueles outros jogadores, eles contribuíram para que aquela temporada fosse a mais espetacular.
E quero que você assista essa série, vai ser muito interessante, você vai gostar bastante. Você vai entender o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando? Que quando você tem um líder, mas que desenvolve outros líderes dentro da sua equipe, você constrói uma equipe imbatível. Essa é a razão pela qual, a primeira pelo menos, pela qual você deve desenvolver outros líderes, formar outros líderes, inspirar a sua equipe. Tá? Assista essa série depois, Arremesso Final, acho que tem na Netflix, você pode assistir lá, você vai aprender muito. Agora, como que funciona esse processo? É um processo, poderia dizer para você que quase que científico, tá? Que se você aplicar cada detalhe, você vai chegar a esse nível de resultado. Algumas questões importantes, alguns pilares aqui para ser um capacitador de outras pessoas. Primeira coisa, autoridade. Você não pode influenciar ou capacitar as pessoas da sua equipe sobre as quais você não tem responsabilidade. E é isso que traz para você autoridade. Você só influencia pessoas sobre as quais você tem autoridade. Você só pode capacitar pessoas que você influencia. E essa influência, ela não pode vir só através daquilo que você fala, é através daquilo que você faz, do nível de interesse que você tem pelas pessoas. As pessoas não estão interessadas no quanto você sabe, até que elas entendam o quanto você se importa. Ah, Mateus, eu quero treinar líderes, eu quero que as pessoas respondam, eu quero resultados, eu quero que as pessoas sejam independentes. Beleza. Agora, exerça o tipo de autoridade que é adequada. Exerça a influência. Você não pode ter autoridade sobre pessoas que você não influencia. O problema é que tem muito líder que ele só tem o título, ele só tem a posição, ele não tem a influência. E influência não é popularidade, mas influência também não é autoritarismo. Não é mandar. Acabou esse tempo de uma liderança que empurrava as coisas garganta abaixo. O líder lidava com um chicote nas suas mãos. Era o chefão. Não existe isso mais. As pessoas querem participar. Traga pessoas para participar daquilo que você está fazendo. Segunda coisa de um capacitador, relacionamento. Você não inspira pessoas que você não se relaciona. Gente, ao longo desses anos todos treinando pessoas, treinando líderes, formando líderes, eu sempre falo, você pode não saber nada, mas se você entender de gente, você já compreendeu tudo que é necessário. Isso aqui é forte. Anota isso aí. Por que tem tanta gente ganhando dinheiro? Por que tem tanta gente influenciando, liderando, encontrando soluções, resolvendo problemas? E é gente que nunca estudou, é gente que não tem um diploma de faculdade. Por quê? Porque são pessoas que entendem de gente. E liderança sempre vai carregar consigo essa máxima. Líderes entendem de gente. Você tem que entender de gente. Você tem que ser capaz de olhar nos olhos das pessoas e as inspirar, as encorajar, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo. Pessoas estão cabisbaixas, pessoas estão com autoestima baixa, pessoas estão olhando para trás, retrocedendo, algumas estão tirando a própria vida, pessoas estão sem propósito. Quando você quer capacitar pessoas, você é capaz então de relacionar-se com elas. Relacionamentos não são formados, eles são forjados. Tem gente que você ama, tem gente que você tolera, mas não importa, é gente. Se o seu negócio é gente, você está no lugar certo. Se o seu negócio é liderar pessoas e não processos e diretrizes e regras, você está no lugar certo, ouvindo a pessoa certa, fazendo o treinamento certo, nas aulas certas. Nosso negócio é gente. Gente, o negócio de líderes é gente. Outra coisa importante. Primeiro é autoridade, depois relacionamentos, depois respeito. Por quê? Relacionamentos levam as pessoas a terem vontade de estar com você, porque elas têm prazer com você, elas te respeitam, elas conseguem te honrar, elas conseguem ver que aquilo que você construiu, a sua história, é valiosa para elas. Líderes que têm respeito, eles conseguem ter influência e conseguem capacitar outras pessoas. Outro ponto importante, que é imprescindível na vida de líderes que capacitam outros líderes, que levantam outros líderes, que capacitam pessoas. Compromisso. O que é compromisso? Compromisso é aquilo que nos dá um poder renovado para não retrocedermos. Sempre tem pessoas dizendo o seguinte, eu quero ter mais paciência, eu não tenho paciência, eu não consigo, as pessoas demoram demais, eu não consigo ter paciência com a minha equipe. Sabe quando é que você vai ter paciência? Quando você tiver compromisso. Qual que é o compromisso? Compromisso de persistir, compromisso de continuar acreditando. Não tem como treinar pessoas se você não acredita nelas. Pessoas podem ser ingratas? Sim, e são ingratas. Continue acreditando a si mesmo.
Pessoas muitas vezes te abandonam, te deixam, pedem conta da sua empresa, vão embora, abrem até concorrência contra você. Gente que você estendeu a mão. Sim, pessoas fazem isso. Continue treinando pessoas a si mesmo. Continue fazendo diferença na vida das pessoas. Independente do que aconteça, independente do que as pessoas estão vivendo, pobreza, escassez, doença, problemas financeiros, não importa o que você também esteja vivendo, porque eu fico vendo também que tem muita gente que é assim. Enquanto está tudo favorável, enquanto está tudo do lado dele, ele faz. Empolgado, motivado. A partir do momento que está tudo dando errado, ele esquece a missão da vida dele. Você tem uma missão de vida. Você está comigo aqui desde a primeira aula. Estou falando para você se liderar. Estou dizendo para você, identificar o seu perfil de liderança para você avançar para um outro nível. Sabe qual que é o próximo nível? O próximo nível é treinar outros líderes. Esse é o nível que nós estamos hoje. A nossa aula hoje é sobre isso. Agora, você não pode ficar só olhando para aquilo que te é favorável. Você vai passar por problemas. Agora, você vai desistir da sua missão? Você vai desistir de assumir a responsabilidade? Você vai voltar atrás? Vai esquecer as pessoas? Vai parar de encorajar as pessoas? Não pode. Você tem que continuar. Que tipo de resultado que você quer ter lá na frente? Que tipo de retorno que você quer ter? Alguém um dia, certa vez, falou o seguinte, interessante demais. Se você deseja ter uma colheita a curto prazo, plante trigo. Rapidinho você colhe. Se você quer ter um retorno a longo prazo, plante eucalipto, porque demora a colher eucalipto, né? Você aqui, quem já foi, certamente todo mundo aqui já viu uma plantação de eucalipto, demora a colher. Agora, se você quer uma colheita eterna, invista em gente. Investimento em gente é um retorno garantido. E eu não falo de aspectos financeiros apenas. Estou falando de satisfação, contentamento. E é isso que o nosso mundo precisa. Líderes que treinem outros líderes. Primeira coisa que você precisa ter então, eu falei lá sobre autoridade, relacionamentos, respeito, compromisso para ser um capacitador. Isso é impacto. E sobre isso, você precisa ter a atitude correta. É um elemento indispensável na capacitação de pessoas no seu dia a dia. Atitude correta. Porque sempre você vai encontrar pessoas que são ingratas, você vai encontrar pessoas que muitas vezes não se encaixam bem, não conseguem, parece que ouvir, você que está se comunicando, está tentando de tudo, elas querem voltar atrás, elas não elas não cooperam, não acrescentam, não agregam valor na sua organização, na sua equipe. É gente que muitas vezes te desanima, te frustra, você não tem paciência, mas é preciso ter a atitude correta. O que é ter a atitude correta? Eu vou dar para você aqui algumas chaves importantes. Algumas perguntas que você precisa fazer em relação a essas pessoas da sua equipe que você deseja treinar. Perguntas. Acredito nas pessoas e as sinto como o bem mais precioso da minha organização? É a primeira pergunta. Essas pessoas aqui da minha equipe, já que você quer treiná-las, elas são o ativo mais importante da sua equipe, da sua organização? Essas pessoas que compõem, elas são o ativo mais importante? Outra pergunta. Acredito que capacitar outros pode ser mais compensador do que a minha realização pessoal? Você seria capaz de ter esse tipo de entendimento? Você sabe o que os grandes influenciadores estão fazendo hoje? Você sabe o que os grandes empreendedores estão fazendo? Servindo gente, cooperando com pessoas. Então quer dizer que eles não estão preocupados consigo? Muitas vezes, antes de preocuparem-se consigo, eles estão preocupados com os outros. Mateus, mas as pessoas estão vendendo, negociando, enfim, elas estão prestando serviço, preocupadas, é claro, com o que elas vão ganhar. Mas você sabe que quando essas pessoas estão empreendendo, você sabe que quando essas pessoas estão vendendo algo, elas estão oferecendo uma solução? Você sabe o que é ser um empreendedor? É alguém que oferece soluções. Resumindo aqui para você, um negociante, um empreendedor, um empresário, alguém que presta serviço, vende um produto, ele está resolvendo um problema. Liderar faz você resolver problema? Aliás, faz você resolver todos os problemas. Líderes são solucionadores de problemas. Olha, você não pode perder a aula de amanhã, está imperdível, tá? Além desse conteúdo que você está recebendo aqui hoje, destravador, amanhã eu vou te dar uma chave aqui, que eu vou te dizer, isso aqui vai arrebentar com tudo. Isso aqui vai desbloquear totalmente sua vida. Você vai prosperar entendendo a necessidade de ser um líder. Você não pode perder, tá? Mas vamos voltar para cá. Outra pergunta importante. Será que efetivamente procuro líderes em potenciais para capacitar?
Quando você olha para as pessoas da sua equipe, o que você enxerga? Só seguidores? São só pessoas que estão aí para te servir? Vão ficar aí quantos anos caminhando com você? Ou será que você vê essas pessoas como seus sucessores? Ou será que você vê essas pessoas como líderes em potencial, embora elas nem talvez pensem nisso? A maneira como você enxerga a sua equipe vai definir o que você faz com ela. A maneira como você os vê é que vai definir como você vai investir neles. Se você sempre os vê só como meros seguidores, é por isso que você não consegue treinar novos líderes, porque para você eles são incapazes, eles não têm potencial, eles não têm habilidade, eles não têm inteligência, eles não têm criatividade, não têm inovação, tá? Então, do jeito que você enxergar eles, é o que você vai investir. Agora, se você tiver uma visão sobre eles, que eles vão crescer, vão desenvolver relacionamentos, vão ser outros líderes tão bons quanto você é, aí sim você vai passar a fazer os investimentos devidos. Outra pergunta importante, eu estaria disposto a colocar os outros em um nível superior do que o meu próprio nível de liderança? Você sabe o que é isso? Líderes que não têm medo de perder a sua posição. Eu fico vendo tanto de líderes, às vezes, no mercado, no âmbito empresarial, às vezes até em igrejas, que têm medo de perder o seu lugar. Eles começam a perceber, talvez, que dentro da equipe deles tem alguém crescendo, eles querem logo sabotar aquela pessoa, sufocar aquela pessoa, não querem que ela se desenvolva, eles colocam uma tampa sobre ela. Agora, meu amigo, escuta uma coisa aqui. O seu sucesso como líder depende, sabe do quê? Se você foi capaz de treinar pessoas que vão até mais longe do que você já foi. Uau! Isso aqui é uma das máximas que eu carrego na minha vida. Pessoas que andaram comigo, gente que eu treinei, gerentes, chefes, pessoas que caminharam comigo hoje, muitas delas já estão até mais longe, já foram até mais longe. Não me preocupo com isso. Lá atrás, um investimento foi feito. Eu me alegro com isso. São como nossos filhos. Nós colocamos eles nos ombros para que eles enxerguem mais longe. Essa é uma frase, inclusive, do Newton, que ele dizia: se nós tivemos a condição de enxergar mais longe, é porque nós estávamos subidos nos ombros dos gigantes. Líderes são assim. Eles colocam seus ombros para que os seus liderados subam sobre eles e enxerguem mais longe. Ou você está abafando quem caminha com você? Está abafando gente da sua equipe? É aquele vendedor que está querendo ser supervisor e você é o supervisor, talvez ele está querendo o seu lugar. Se alegre com isso, você de repente vai ser o diretor. Não fica sabotando, não fica abafando ninguém. Libere as pessoas para crescerem do seu lado, tá? Outra coisa importante, eu estou disposto a investir tempo no desenvolvimento de pessoas que têm potencial para liderar. Não adianta, você está querendo, é como eu disse, uma lavoura de trigo demora poucos dias, eucalipto, muitos anos. Agora, pessoas é um investimento eterno. Está disposto a fazer um investimento do tamanho do que você espera de retorno? Porque não adianta você pensar que você vai dormir e vai levantar e as pessoas estarão prontas. Eu levei muito tempo para ficar pronto, aliás, nem me julgo pronto, eu tenho dificuldades ainda com muita coisa, estou aprendendo, estou num processo de desenvolvimento, eu sempre estou pegando uma coisa de um de outro, aprendendo com alguém. Agora imagina, tem pessoas que estão começando agora. Se você quer ser um capacitador de pessoas, tenha paciência com elas. Para com esse imediatismo doentio. As pessoas não respondem nessa medida achando que você acha que às vezes é uma pipoca de micro-ondas, é um café que você coloca ali, aperta o botão e está pronto. Não é assim que funciona. Tenha paciência com gente, tá? Outra pergunta importante. Eu estou disposto a que outras pessoas da minha equipe recebam o crédito por aquilo que eu ensinei? Essa aqui é para confrontar muitas vezes a sua atitude, da nossa atitude. Por quê? Nós queremos aplauso, nós queremos reconhecimento. Foi eu que fiz, eu que liderei, eu que tive essa ideia, eu que inovei, eu que criei isso. Mas e se de repente quem criou isso foi um membro da sua equipe? Você não ficaria honrado com isso? Em saber que você tem dentro da sua equipe alguém que tem certas habilidades que você precisa? Você sabe um segredo que pouca gente fala? Por isso é que você está aqui numa jornada, que você está ouvindo coisas que muita gente não fala, ou pelo menos a maioria não fala. Eu vou te dizer uma coisa aqui. Líderes precisam ter a humildade de saber que eles muitas vezes vão liderar pessoas maiores do que ele. É isso mesmo, sabe por quê? Porque você não é bom em tudo. Você não é bom em tudo, você só vai ter uma grande equipe quando você entender que pessoas melhores do que você estão andando dentro da sua equipe. Quando você entender isso, você vai compreender o seguinte: eu não tenho que liderar só a minha ideia, eu lidero a melhor das ideias, seja de quem for e para quem o crédito for. Eu sempre disse para as equipes que eu liderei até hoje,
em todos os âmbitos que eu lidero. Eu sempre digo o seguinte: qualquer momento que eu estiver sendo reconhecido, qualquer prêmio que eu vier a receber, qualquer gratificação, qualquer situação, posição de responsabilidade, eu sempre dou o crédito para a minha equipe. Se não fosse a minha equipe, eu não estaria aqui. Líderes não chegam a lugar nenhum sozinhos. E eu vou te falar por que às vezes você está travado e não está conseguindo treinar pessoas para liderar. Sabe qual o motivo? É porque você está procurando todo o crédito. Você só quer usar as pessoas para alcançar os seus resultados. Para de usar as pessoas. Comece a servi-las. Líderes servem para liderar e lideram para servir. É para isso que líderes existem. Para mais nada. Ok? Captou aí? Pegou essa sacada? Guarde isso aí, viu? Isso aqui vai fazer muita diferença para você ao longo aqui das nossas aulas. Outra coisa importante. Eu concedo a outros a oportunidade que eles precisam para crescer? Estaria disposto a conceder publicamente a minha autoridade e influência desses líderes que eu estou treinando? E aqui nós vamos passar para uma parte agora final desse momento nosso juntos aqui nessa aula. Quais são os passos, Mateus, para capacitar pessoas então? Eu te dei aqui algumas perguntas que você deve fazer. Falei da necessidade, falei das perguntas que você precisa responder se você está disposto a capacitar. Agora eu quero te dar um passo a passo aqui. Primeira coisa, avalie as pessoas. Faça uma avaliação concreta, precisa, a respeito de pessoas que caminham com você. Qual avaliação? Conhecimento, capacidade, desejo, porque você não vai investir em quem não quer. É preciso investir em pessoas que desejam. Tenha uma conversa, chame na sua sala, no seu escritório, no seu gabinete. Tenha uma conversa aberta, chame para um almoço, para um jantar. Faça uma conexão honesta, sincera, clara, franca. Pergunte, você quer que eu invista? Você tem desejo? Converse, seja transparente. Segunda coisa, seja modelo. Há uma máxima também que diz o seguinte: você ensina o que sabe, mas reproduz o que é. As pessoas são orientadas pela razão, mas são despertadas pela paixão. Se você tiver isso, qualquer pessoa vai poder ser treinada por você. Deixe que as pessoas tenham acesso, esse aqui é o terceiro ponto, para capacitar as pessoas, o passo a passo de capacitar as pessoas. Espere por isso, que as pessoas te procurem, queiram o seu investimento, verbalize, fale. É importante que você esteja sempre dizendo: olha, estou vendo você, estou investindo em você e quero que você esteja do meu lado. Vamos fazer o investimento devido, vamos treinar, eu vou capacitar você, vou dar um curso, um treinamento para você. Ou seja, verbalize, fale aquilo que você espera de pessoas que você está capacitando. Delegue a autoridade, é fundamental que você distribua, não centralize tudo em você. Você demonstra que está investindo quando você dá para as pessoas a abertura para elas crescerem. O grande Peter Drucker, o pai da administração moderna, pessoa que nós aprendemos demais com ele, grande escritor e pensador da administração, diz o seguinte: nenhum executivo sofreu porque os seus subordinados eram fortes e eficientes. Uau! Pelo contrário, todo executivo, quanto mais fortes forem os seus liderados, melhor ele vai ser. Demonstre publicamente que você confia nos seus liderados. Outra coisa, incentive as pessoas da sua equipe a crescerem e a se desenvolverem. Mateus, qual que é o resultado disso? Resultado disso, você vai deixar um legado. Você vai transferir propósito. Você vai levar pessoas a resultados como elas nunca tiveram. Você vai ter resultado? Vai! E aqui eu quero partir para o encerramento dessa aula, mas já gerando em você uma expectativa para essa aula que nós vamos ter amanhã. Eu concluí falando para você aqui tudo que você precisa para poder treinar pessoas e quais os resultados que você vai ter. Não te falei quais são todos os resultados. Um deles é que você vai deixar um legado. O outro é que você vai ter resultados incríveis dentro da sua equipe. Os outros eu vou falar para você amanhã, você não pode perder. Essa aula de amanhã tá incrível, é a nossa quarta aula. As regras de ouro para você chegar onde você jamais chegou como líder, eu vou entregar para você amanhã. Até aqui, eu tenho certeza que já tem feito muito sentido para você, sim ou não? Verdade? Tem aprendido? Tem crescido? Tem desenvolvido? Amanhã você não perde por esperar. Paga para ver. Estou te aguardando aqui, 9 horas da manhã. Imperdível a nossa quarta aula da Jornada Líderes do Futuro. O futuro é agora, estou te aguardando para amanhã. Nossa quarta aula
jornada Líderes do Futuro. Cai para dentro se você tiver coragem, porque nunca mais a sua liderança vai ser a mesma. Tamo junto. Até a próxima.